Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula, e essa que foi tão aguardada por todos vocês aí, né? Dessa vez vou explicar aqui, né, como que eu defino, como que eu encontro as minhas referências de liquidez para poder negociar todos os dias, né, dentro da janela aí intradiária, tá? Então, primeiramente, pessoal, quero esclarecer algumas coisas aqui com relação a esse estudo, né? Que as pessoas perguntam, poxa, Adam, mas você opera tape reading. Por que que você está analisando o gráfico, né? Por que que você avalia gráfico, faz esse estudo? Não é porque eu opero fluxo que eu vou deixar de avaliar liquidez, tá? Eu preciso dessas referências. Dá para fazer sem o gráfico? Dá para fazer. Vou explicar por quê. Primeiro, liquidez, para quem não sabe, é combustível do mercado. Os participantes que precisam se posicionar vão precisar de liquidez para fazer essa posição. E eles não vão encontrar isso em abundância em qualquer nível de preço. Normalmente, eles vão encontrar quando tem algum outro participante se posicionando do outro lado, ou realizando uma posição, tá? Então, são faixas de preço que existe o quê? Que existe briga, que existe contraparte, tá? E aí o mercado faz o quê? Ele se equilibra. Ele se equilibra. E nesse momento de equilíbrio entre as duas pontas, onde o preço para e fica ali brigando, às vezes a gente tem muita clareza da ponta que está mais forte, na maioria das vezes, né? E quando a gente não tem, a gente simplesmente não faz nada, tá? Isso também é tão importante quanto saber o que fazer, né? Saber o que você não deve fazer. E amador não entende isso, tá? Esse é um assunto de profissional, tá? Tudo bem. Então, nós utilizamos as referências de liquidez para, primeiro, saber onde a gente vai ter esse interesse, essa montagem de posição, e é claro que o fluxo precisa validar isso, mas principalmente para que você saiba onde você está se posicionando. Você não vai querer se posicionar entre regiões de liquidez, onde nós temos o quê? Um vácuo de liquidez que nós dizemos, né? Tem uma região aqui e outra aqui. Você não vai querer se posicionar no meio, porque aqui não tem formação de valor. Aqui pode sair muita agressão ao mercado, o preço se movimentar com muita facilidade entre as faixas. O que eu falei? Em regiões de liquidez, o preço se equilibra, ele trava. E exatamente o contrário acontece fora de regiões de liquidez. Então, se você avalia o fluxo entre regiões de liquidez, o que acontece é que aquele fluxo fica confuso, fica errático, sobe muito, desce muito. Na verdade, você acaba, de repente, até apostando. A questão é que o fluxo muda com muita rapidez, muita agilidade quando está entre regiões de liquidez, tá? Então é isso. Porque, primeiro, não tem interesse ali. Por que o participante que precisa se posicionar vai ficar se posicionando aqui? Ele não vai encontrar o que ele precisa aqui, no eixo, né? Entre. Ele vai buscar regiões de valor, buscar regiões de liquidez. Tá, esse é um conceito bem simples, né? Até sobre a própria estrutura do mercado. Tudo bem. Então, a gente encontra regiões de liquidez por esses motivos, né? E principalmente para saber onde a gente deve manter a nossa posição depois que você já identificou o contexto do mercado, ou seja, o participante que está mais forte, a ponta que está mais forte, tá? Beleza? Então a gente garante primeiramente o contexto, participante, ponta mais forte, ponta mais fraca, beleza? Tá tudo muito claro. Eu já sei quem está mais forte, eu sei quem está mais fraco, tá tudo perfeito. E aí eu me posiciono em qualquer lugar? Não, de forma alguma. Montar uma boa posição é extremamente importante. Nós operamos intraday. Nós não estamos operando swing, a gente está operando câmbio. É uma moeda extremamente alavancado, né? Alavancado que a gente diz, né? Exposição. Então não dá para se posicionar em qualquer lugar. O timing é extremamente importante. Então a gente faz um ajuste fino com esse mapeamento, com esse estudo de regiões de liquidez, tá? Essa é a função desse estudo que eu faço aqui e deixo preparado antes do pregão, porque no momento do pregão eu não estou avaliando isso aqui. É isso que vocês precisam entender, tá? Perfeito. Então, entendido isso, pessoal, lembrando que eu estou resumindo a coisa aqui para vocês, tá? Essa é uma aula gratuita de YouTube, quero que vocês entendam, espero que fique claro tudo isso, mas não dá para ficar aprofundando aqui, tá? Então vamos direto ao ponto, direto ao que interessa,
e começar os nossos estudos, tá? Uma das grandes mudanças, né, com essa nova realidade de mercado, aí, o mercado de baixa liquidez, que veio depois com a pandemia, né, que eu precisei adaptar a minha tela, foi justamente selecionar melhor minhas referências de liquidez. Porque anteriormente, por exemplo, eu destacava regiões da janela diária, destacava da janela 144, e aí o que eu comecei a perceber é que não tinha liquidez suficiente nessas janelas. O mercado atravessava o tempo todo. Ia para onde? Nas regiões de maior liquidez. E aonde estão elas? Essas que a gente vai destacar aqui agora, dentro da janela mensal, tá? Essas são as referências máximas de liquidez que a gente tem aqui dentro, certo? Beleza. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, você vai pegar aqui o seu gráfico no Dolphin, tá? Esse é o contrato histórico, onde nós temos toda a referência aqui de movimentação do preço. Isso aqui é 2008, tá? Com a aplicação dos juros e splits, tá? Para a gente conseguir pegar essas referências aqui baseada, né, no FPR zero, né, nos juros, até porque, né, dólar nunca negociou nessas faixas aqui antes. A gente tem dólar hoje trabalhando aqui em 5.200, né? E a referência que a gente busca é aqui já nos 6 e pouco, quase R$ 7, tá? Então, eu começo o meu estudo aqui, a partir de 2008, aqui mais ou menos, né? Eu quero pegar essa faixa toda aqui, que o dólar está trabalhando, tá? Preciso pegar aqui embaixo? Se quiser pegar, tudo bem. Eu não vou pegar porque eu não acredito que o dólar deve voltar tão já a trabalhar nesses pontos aqui, se um dia ele voltar, né? A gente não sabe, ninguém sabe disso, tá? Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou habilitar aqui minha janela de estudos, né? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou trazer aqui o meu gráfico um pouco mais próximo. Eu vou começar aqui, tá? A fazer as marcações, né? E aí depois, vou ver se a gente acelera esse vídeo aí para ficar um pouco mais dinâmico. Mas funciona da seguinte forma. Você vai pegar uma linha horizontal, né? Resistência, se eu não me engano, isso aqui é resistência. Você vai dar um Ctrl C nela aqui e vai dar um Ctrl V. Você vai pegar toda a máxima, toda a mínima de cada candle desse da janela mensal. Lembrando que cada barra dessa aqui, ó, representa um mês, tá? Então, imagina quanto de volume negociado dentro dessas faixas, né, a gente tem, tá? Então, eu estou catando os extremos dos candles, tá? Já dei Ctrl C aqui, vou catar um por um. Presta atenção, posso ligar o imã aqui para facilitar. Vou dando Ctrl V e vou catando aqui. Ah, outra coisa, quase que eu me esqueço aqui. Antes, eu vou destacar essa linha e vou deixar ela vermelha. Eu defini assim, vocês deixam a cor que vocês quiserem, mas eu deixo assim, já me acostumei, com espessura 2, tá? Então essa é a minha região de valor mais forte. E aí eu dou Ctrl V aqui e vou catando um por um, tá? É um estudo que às vezes leva um pouquinho de tempo para fazer com calma e né, tem que tirar um tempo só para isso, né? Não vai fazer isso minutos antes do mercado abrir. E esse estudo ele vai ficar aí, né, no seu layout, então você não vai precisar estar fazendo isso sempre, tá? Se eu não me engano, teve um aqui que saiu, acho que tá ok, 2 vezes, tá? Pessoal, vou verificar aqui se a gente adianta isso ou não, tá? Mas eu vou seguir marcando aqui. Lembrando, aqui na janela mensal, eu quero pente fino. É para catar tudo, tá? É a janela mais importante aqui dentro. Pode catar tudo aqui atrás. Isso aqui vai se tornar referência para nós ali na frente, tá? Agora eu vou catar essa região aqui, tá?
Pessoal, perfeito. Eu estou destacando e dando ênfase aqui às regiões, né, dessa faixa de preço aqui que a gente tem em dólar trabalhando, né? Porque senão também vai ficar muito longo, mas a ideia é essa. Se você quiser fazer de tudo, você pode fazer, mas não tem necessidade. Pega a faixa que ele está trabalhando, né? Com espaçamento aí para ambos os lados, daí as direções, né? E para você não ter que ficar toda vez fazendo, tá? Então, primeira parte do estudo é essa. Pegue tudo que tiver de região de valor da janela mensal. Aí, beleza, terminou o estudo aqui, a gente vai para a janela semanal, que também é uma janela importante. Vocês vão perceber que o mercado, ele também, a semanal consegue suprir muitas vezes a necessidade de liquidez que estão ali, né, demandando, tá? Beleza, vocês percebem que aqui a gente já pegou muita referência, mas a gente tem alguns buracos ainda, né? E esses buracos você vai tentar preencher com as referências da janela semanal agora, tá? Então, eu só troquei aqui um S, uma semana, cada barra dessa, cada candle desse tem uma semana, né? Só para você ter uma ideia com relação a, a volume, né? Você pensa que dentro de uma região de valor mensal dessa, a gente tem 4 semanas de negociações, né? Então, só para você comparar, né? Termos de liquidez, tá? De faixa de preço com liquidez. Beleza, a gente vai fazer exatamente o mesmo estudo aqui. Vou colocar agora uma outra linha. Deixa eu tirar o ímã aqui só. Colocar uma outra linha. Agora eu vou fazer mais dentro aqui da faixa que a gente está mesmo. Não vou pegar a referência tão passada, tá? Aqui eu faço o seguinte, pessoal. Talvez vocês não consigam enxergar porque é tudo vermelho, mas eu deixo aqui no vermelho também, só que com espessura 1. Então eu estou vendo uma linha mais grossa e outra mais fina. Linha mais fina eu sei que é a região aqui semanal, que é uma referência um pouco menor em termos de liquidez, tá? Beleza, então eu vou copiá-la aqui, vou colar aqui, né? Vou deixar essa aqui, vou colar para ficar mais fácil. E vou continuar meu estudo do mesmo jeito, tá? Dá uma acelerada aqui. Então, eu estou fazendo aqui nesses pontos que estão mais próximos do mercado. Deixa eu voltar mais para cá agora. E aqui eu vou fazer com vocês sem acelerar nada, só para completar aqui, né? Olha só, pode vir catando tudo, tá? Quase lá o nosso estudo. Lembrando que isso aqui vocês têm que fazer com calma, tá? Realmente bem tranquilo aí para não deixar passar nada, tá? Mas o nosso ficou bem. Opa, a bateria tá acabando aqui, vamos lá. Mas o nosso ficou bem feito também. Sempre tentando preencher esses buracos aí, tá? São vácuos de liquidez, né? É onde a gente sabe que não temos referência de valor formada, tá? Você vê que com a própria mensal a gente já consegue pegar muita coisa, né? Aí fica um ou outro aí só, mas de boas referências a gente tá tranquilo aqui agora, né? Beleza. Poderia pegar essa também. Perfeito. Pessoal, é isso, tá? Então, esse é o meu estudo. Aí depois eu volto para o 10R, onde eu gosto de analisar, né? Acho que fica um pouco mais bem encaixado, né? E aí, né, vocês mesmos aí já podem, né, verificar como o mercado sofre influência, né, dessas zonas de liquidez, principalmente as mensais. Olha a diferença, né? O mercado atravessou as 2 semanais, veio para onde? Veio para na de maior liquidez. Tá? Então, e aí depois, né, eu venho destacando o quê?
os eixos das regiões. Esse pode ser aí assunto de uma outra aula, né? Quem sabe? Explico isso no meu treinamento, né? Mas basicamente eu vou definir depois aonde fica as fronteiras de rompimento, né? Até para ter uma referência quando for operar falso rompimento, né? Como por exemplo isso aqui, tá? Que é exatamente onde ele segurou aqui e voltou a subir, né? Então, tá, o meu estudo é esse. Espero poder ajudar vocês. É claro que tem um detalhe ou outro aqui, um ajuste fino ou outro que eu faço, tá? Mas é basicamente isso aqui. E aí eu deixo no cantinho aqui, destaco, né, com o meu estudo, que depois eu apresento no panorama para vocês, as minhas regiões de definição do mercado. Olha, estão vendo só o Profit dando problema. Pessoal, então para finalizar aqui a nossa aula, eu acabei batendo aqui em cima de algumas linhas e o Profit acabou excluindo elas. Isso já acontece há algum tempo. Se alguém tiver a solução para esse problema, me apresentem aqui nos comentários, vai ser de grande ajuda, tá? Mas enfim, tá? Existem alguns ajustes que eu faço, um ajuste fino baseado em preço de liquidez, daí é como se eu desse um zoom aqui dentro, né? Que eu faço um ajuste fino das regiões que eu destaquei. Não vou mexer agora, e isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra aula, assim como, né, definir os eixos, e também as minhas regiões de definição do mercado, né? Eu vou deixar esses assuntos aí para uma outra aula, mas é assim que eu vou encontrar as minhas regiões de liquidez, tá? Essas são as minhas referências. Vocês vão perceber que o mercado ele sofre a influência dessas zonas e o reflexo ele é muito claro aqui no fluxo, tá? A gente sabe o que esperar em determinadas regiões, tá bom? Pessoal, esse é o meu estudo, espero poder ajudar. Grande abraço para todos vocês aí então. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like, comenta aí se você gostou, se você usa alguma outra referência e manda esse vídeo aí para um amigo que também está em formação, para que você possa também ajudar e fazer sua parte aí. Valeu, gente. Grande abraço e até mais.